Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos do básico ao avançado. E na nossa aula de hoje nós veremos a estrutura geral dos arquivos do React Native e também dos seus diretórios. Então, bora pro vídeo! Nas nossas aulas anteriores, nós fizemos a instalação do pacote básico para que nós possamos trabalhar com o React Native junto com o Expo e também instalamos o emulador no nosso celular. Na aula de hoje, nós vamos entender toda a organização dos arquivos do React Native com o Expo e também a organização geral do nosso projeto. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores da instalação do pacote de ferramentas básicos, para a gente trabalhar com o Expo e com o React Native e também a instalação do emulador no seu celular, eu vou deixar disponível aqui nos cards e também na descrição do nosso vídeo. Então, para nós iniciarmos todo o processo de conhecimento aqui do nosso projeto, nós vamos abrir aqui ao Visual Studio Code e, na sequência, nós vamos buscar a pasta do nosso projeto. Existe uma forma para que nós possamos carregar o nosso projeto aqui no Visual Studio Code lá pelo prompt de comandos. Nas próximas aulas eu mostro para vocês como faz esse procedimento. Aqui eu vou pelo modo tradicional mesmo. Então nós vamos até esse menu Open Folder, ou seja, abrir uma pasta. Como eu tinha deixado lá na área de trabalho, eu vou localizar a pasta que nós criamos o nosso projeto, que é React Curso. Na sequência, nós vamos selecionar a pasta do primeiro projeto que foi criado e nós clicaremos aqui em Selecionar Pasta. Então, nosso projeto já foi aberto com todos os diretórios e componentes já à disposição para nós fazermos a utilização quando necessário. Eu vou começar explicando sobre esses diretórios primeiro, depois a gente vem aqui para o app.js. Antes de eu começar a fazer a explicação para vocês aqui dos diretórios e também desse arquivo app.js, é válido lembrar que a partir de agora nós vamos criar vários exemplos. Isso vai fazer com que vocês dominem a fundo tanto o React Native quanto o JavaScript. Então, vamos entender um pouco sobre essa estrutura geral. Assim que o nosso projeto é criado, quando nós fizemos lá a criação dele no prompt de comandos, ele já cria por padrão e disponibiliza também alguns recursos aqui para o nosso projeto. Então nós temos aqui essas pastas do Expo, são diretórios que contêm arquivos auxiliares para o funcionamento do Expo. Agora nós não vamos utilizá-lo. Já o diretório Assets, ele é amplamente utilizado. Quem já trabalha na área de desenvolvimento web já está acostumado com esse diretório. Ele tem uma função bem legal aqui dentro do React, que é armazenar recursos como imagens, como folhas de estilo e etc. Então, se você olhar aqui, nós temos aqui algumas imagens, como ícones, favicons, aqueles ícones pequenos que ficam no canto superior, o ícone de instalação, a imagem, por exemplo, do Splash. Nas próximas aulas, nós faremos algumas alterações nesses arquivos e também nós vamos criar os nossos próprios arquivos para colocar como fonte de recurso aqui dentro do nosso projeto, beleza? Na sequência, nós temos esse diretório chamado Node Modules, que são os módulos do Node que ficam disponíveis aqui para o nosso projeto. Se você não sabe o que é Node, o Node é o software responsável por fazer a execução dos códigos em JavaScript no back-end do nosso servidor. E na sequência, nós já vamos partir então para o nosso arquivo app.js. Não sei se você reparou, mas ele já fica aberto como forma de abas. Tudo que você abre aqui dentro do Visual Studio Code vai ficando disponível, vai ficando carregado aqui em forma de abas. Agora nós não vamos utilizar essa imagem, então vou fechá-la. Então agora nós vamos começar a trabalhar no arquivo app.js. Esse arquivo ele fica responsável por fazer a união, a junção de todas as outras classes e fazer a execução do seu aplicativo no seu dispositivo com iOS ou Android. Para quem nunca teve contato com JavaScript antes, pode até receber um impacto assim, né? Falar, nossa,
que estranho, não conheço muito bem, né, esses comandos e etc. Mas é simples, pessoal. Ao longo do tempo nós vamos trabalhando, vocês vão vendo que é simples de entender todo esse processo. Esses imports aqui no canto superior, eles têm como função, como o próprio nome já diz, importar recursos aqui para dentro do nosso projeto. Então ele disponibiliza alguns recursos para o nosso projeto que já foram criados anteriormente. Então aqui nós vemos que ele está importando uma status bar do Expo Status Bar. Então existe essa classe já criada com essa status bar e ele fez essa importação. Aqui ele faz a importação do React na biblioteca, lá na classe, né, React, para que o nosso projeto desenvolvido no React funcione. E aqui nessa terceira linha, ele está importando alguns componentes, como botão. Apesar de nós não estarmos utilizando nenhum botão, ele fez a instância de um botão aqui para mim. Está também importando Style Sheet, ou seja, uma folha de estilos, que já já a gente fala dela. Está importando o componente de texto e também a view. Então veja que o desenvolvimento aqui do React, ele vai consistir muito no desenvolvimento, na escrita de códigos fontes. Ele não tem uma IDE que nós vamos clicar, por enquanto, né? Ainda não tem uma IDE para a gente clicar, segurar, arrastar, dar 2 cliques e sair programando. A gente vai fazer toda a construção bem de forma manual, beleza? Então, na sequência, nós temos aqui esse Export the Full Function App. O que significa aqui, pessoal, esse bloco de comandos? Esse bloco quer dizer que, indiferente do tamanho do nosso projeto, ele sempre vai ser executado, assim como eu falei anteriormente, dentro do app.js. Esse vai ser aqui o arquivo principal. Como o nosso arquivo, nós criamos ele em branco, ele traz muito poucos recursos, ele traz uma espécie aqui de um alô mundo, né? Uma estrutura muito simples, só para não trazer a página realmente em branco, ele traz uma demarcação de texto. Então, como nós falamos anteriormente, se você olhar aqui no import, esses são componentes que ficam disponíveis para nós trabalharmos aqui dentro do nosso arquivo, no caso do app.js. Então, por exemplo, esse componente text, como o próprio nome já está dizendo, ele é um texto. Então, esse texto é o que vai aparecer lá na tela do nosso aplicativo. Se nós olharmos, por exemplo, a execução desse nosso projeto lá no emulador, lembra que o nosso projeto já estava em execução. Mais uma vez, pessoal, se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar disponível aqui no card e também na descrição do vídeo, para que você saiba todos os passos que você tem que seguir para se tornar um profissional no desenvolvimento de aplicativos, beleza? Então, veja que essa frase, falando aqui que o projeto está aberto e está em execução, né, é a mesma frase que está disponível aqui. Se você alterar, olha que legal, vou colocar assim: este é o nosso primeiro projeto. Assim que você altera e você salva, eu pressionei Ctrl S aqui, que já é um costume, né? Já ir fazendo e salvando para testar. Assim que você salva o seu projeto, se você verificar lá, olha lá, ele já fez a alteração. Caso você queira olhar aqui no seu celular, vamos dar uma olhadinha no nosso celular aqui. Eu vou abrir aqui o Expo Go. Eu ensinei a instalação do Expo Go lá na aula passada. Vou clicar aqui. Opa, não está aparecendo. Vamos fazer ele aparecer aqui. Vou clicar aqui em Scan QR Code. Vamos escanear aqui o nosso código. Opa, deixa eu abaixar ele um pouquinho. Ele começa a carregar o nosso projeto aqui. Tá vendo que esse aqui é o Splash, pessoal? Aquela imagem de Splash que nós vimos anteriormente, que está aqui na pasta Assets, é ela. Veja que ela carregou ali por um tempo antes de carregar o nosso app. Então, vamos voltar lá para dar uma olhada. E aqui está. Esse é o nosso primeiro projeto. Ele está aqui em execução no meu celular. Se eu quiser colocar outra tag, por exemplo, eu vou colocar, né, text e coloco a produção de um outro texto. Meu nome
é Alexandre Boiago. Quando nós vamos até o nosso app, até o nosso emulador, nota que ele já vai executando aqui e aparecendo em tempo real tudo aquilo que você está fazendo. É muito legal você utilizar esse emulador. Ah, eu estou com meu celular, está cheio, não está dando muito certo. Você pode fazer tranquilamente a execução aqui via browser, ok? Mas eu gosto bastante e recomendo muito vocês a utilizarem esse emulador no celular de vocês. Lembrando que tem disponível tanto para sistemas iOS quanto para sistemas Android, beleza? Então, continuando aqui, já praticamente finalizando, nós temos aqui esse componente Vue. Para quem já trabalha aí no desenvolvimento web, a Vue, pessoal, é como se fosse uma div. É um componente que você coloca outros componentes dentro dele e, como o próprio nome já diz, Vue, ele cria uma visualização com alguns estilos que você pode fazer, centralizar, enfim. Você pode aplicar alguns estilos dentro desse componente Vue para que seja visualizado aí pelos usuários. E aqui, pessoal, ele traz uma folha de estilo. Nesse primeiro momento, eu não vou trabalhar muito com essa folha de estilo. Eu só vou fazer alguns exemplos aqui, só vou citar alguns exemplos desses estilos para vocês terem uma ideia de como que é, mas eu gosto de trabalhar esses estilos um pouco mais para frente. Eu prefiro trabalhar com o desenvolvimento do app e depois a gente trabalha os estilos, beleza? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, nós temos aqui background color. Se você olhar, ele está chamando aqui o container, ele está chamando esse bloco dentro da view. Então, nós vamos tornar esse background aqui de uma outra cor. Por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, 323232. Vamos lá dar uma olhadinha. Olha lá, ele ficou um cinza, beleza? Na sequência, se nós verificarmos aqui, ele tem o alinhamento do item, ele está centralizado e aqui ele está justificando o conteúdo. Vamos tirar só para vocês terem uma ideia de como fica. Nota que a hora que carrega, ele sobe lá para cima, né? Porque ele está sem nenhuma formatação para o alinhamento aqui do seu bloco aqui, da sua view. Então, alguns, vou dar Ctrl Z, né, para ele poder retornar. Então, alguns estilos são necessários você aplicar para ficar com uma estética legal aí para vocês. Bom, pessoal, então o conteúdo da nossa aula de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os nossos primeiros passos aqui dentro desse universo de desenvolvimento de aplicativos dentro do React com o Expo. Na sequência, nós vamos começar a criar componentes e daqui a pouco nós vamos criar vários e vários exemplos para você realmente se tornar um profissional no desenvolvimento de aplicativos mobile. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e também clique no sininho de notificações para que você não perca nenhuma atualização. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo. Em caso de dúvidas, você pode me perguntar lá pelo Instagram, lá eu respondo para todo mundo através do direct. Ou pode também deixar o seu comentário aqui nos comentários do nosso vídeo. Eu aguardo você nas próximas aulas. Um abraço e até mais, pessoal!